Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do curso Técnica em Enfermagem. Estamos desenvolvendo a disciplina Legislação Profissional. Nesta aula vamos trabalhar o item 8 do seu material, Legislações Gerais da Enfermagem, e falar especificamente sobre o Código de Ética. Vamos abordar aspectos gerais do Código de Ética, para você compreender principalmente a estrutura do Código de Ética, e você terá uma disciplina específica sobre deontologia e Código de Ética que aprofundará todos esses preceitos. Tá claro? Vamos lá então conhecer de maneira em geral? Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017 que trouxe atualização para o Código de Ética e uma reformulação também nos aspectos de Código de Ética. Então é importante, quando você for estudar e também, óbvio, para a sua prática profissional, conhecer a legislação sempre mais atualizada, ok? Então nós temos aqui o primeiro artigo, que é a aprovação desse novo Código de Ética com uma reestruturação em tópicos e capítulos de maneira diferenciada para os profissionais, sobre os profissionais e para a execução pelos profissionais de enfermagem, conforme anexo nessa resolução. Então nós temos que esse Código de Ética, ele aplica-se aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares e também às parteiras. Por que esses 4 profissionais, professor Evandro? Porque lá na Lei do Exercício Profissional, número 748 de 1986, quem são os profissionais da classe da enfermagem? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Ok? Não existem outros profissionais que executem cuidados de enfermagem que são da enfermagem no Brasil. São somente esses 4. Ok? Vamos lá então. Nós temos também na resolução que casos omissos sobre processos relacionados ao Código de Ética serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. E este Código de Ética ele poderá sofrer alterações pelo próprio Conselho Federal de Enfermagem. Porém, deve ser proposta de 2/3 dos conselhos efetivos do Conselho Federal de Enfermagem, mediante uma proposta de 2/3 também dos conselhos regionais. O que significa então? Nós temos conselhos em todos os estados do Brasil. Se os conselhos regionais em 2/3 sugeriram uma proposta de modificação, o Conselho Federal de Enfermagem terá que fazer essa modificação e esse estudo para um novo processo de uma atualização do Código de Ética. Ok? Por enquanto temos isso como o mais atual que você deve gravar e praticar. Vamos lá. São princípios então fundamentais do Código de Ética. A enfermagem ela é compreendida com a produção e a gestão do cuidado. Ok? Nós fazemos cuidado. A enfermagem é a arte do cuidar, como você já viu nas disciplinas anteriores. E nesse sentido, nós atuamos com cuidado nos diferentes contextos socioambientais, culturais, em resposta às necessidades do paciente. Nós vamos prestar cuidado para aquelas necessidades do paciente. Outra questão ainda de princípio fundamental é que o profissional de enfermagem, ele atua com autonomia, porém em consonância com preceitos éticos legais. Ele tem autonomia para executar a sua própria profissão. Tá claro? Porque é livre o exercício da enfermagem no Brasil. É claro que ele tem requisitos de deveres a serem cumpridos. E toda execução que a gente for executar como profissional de enfermagem, ela deve ser respeitada por preceitos éticos e também preceitos legais. Outra questão importante, que além do arcabouço técnico-científico, devemos executar as nossas atividades literalmente em competência e promoção do ser humano. Não tem outra ação da enfermagem a não ser promover a saúde. Devemos atuar também na defesa da saúde pública, devemos atuar na implantação dos princípios do Sistema Único de Saúde também, e também do cuidado integral lá do paciente que prestamos cuidado, da resolutividade, da assistência de enfermagem, resolver o problema do paciente com o que a gente puder prestar, prestação da autonomia também das pessoas, participação da comunidade e nos conselhos e nos processos políticos. Nós temos ainda como princípios fundamentais que o cuidado de enfermagem ele tem uma fundamentação. Ele se fundamenta no conhecimento próprio da profissão. Nós temos um histórico da enfermagem, como você já conheceu nas disciplinas anteriores. E esse histórico da profissão também envolve uma questão científica, uma questão de ciência, uma questão técnica científica, humana, social,
que é aplicada e é executada por nós profissionais na prática da enfermagem, ok? Bom, nós temos então, além desses preceitos éticos no Código de Ética, esses princípios fundamentais, nós temos uma estrutura organizacional do Código de Ética, que é importante você conhecer e você vai aprofundar na disciplina de Código de Ética. Quais são então essa estrutura? Quais são os itens que compõem? Os princípios fundamentais, que já abordamos. Você terá um capítulo específico sobre os direitos de você profissional a executar a enfermagem. Quais são os seus direitos, ok? Perante questões éticas e legais. Quais são também os seus deveres, aqui no capítulo 2. Nós teremos no capítulo 3, quais são as proibições. Existe proibição? Sim. Quais são as proibições que o profissional da área de enfermagem não deve executar? Um exemplo, cometer aborto. Ok? É claro que existem exceções na legislação, mas cometer aborto é uma proibição, só para você compreender, ok? Como um exemplo. E nós temos também aqui no capítulo 4, as questões das infrações e penalidades. Se eu cometi alguma infração, alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz como um dever, ou cometi uma proibição, terá então uma infração e, é claro, o capítulo 5 trará sobre a aplicação dessas penalidades, que serão desde uma questão verbal, uma advertência verbal, pode ser uma advertência escrita, pode ser uma suspensão, pode ser até mesmo a cassação do direito de exercer a profissão de enfermagem no Brasil, ok? Então é importante seguir todos esses preceitos. Você vai estudar na próxima disciplina, então, essas questões aprofundadas sobre cada um desses itens. É extenso, mas é muito importante porque está na nossa prática profissional. Bom, nós vimos então essa estrutura do Código de Ética, que é importantíssimo que nós conheçamos. Falamos aí do item 8 do seu material didático. Espero que você tenha compreendido já a importância inicial desse processo do Código de Ética da enfermagem. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.